Seja bem-vindo, aluno, seja bem-vinda, aluna. Eu sou o professor Marcos Henrique e essa é a nossa primeira aula de Biologia do primeiro ano do ensino médio. Bem, essa primeira aula nós vamos falar um pouco sobre bioquímica. É isso mesmo que você está escutando, sobre bioquímica. Talvez você pense assim, você que está vindo dos últimos anos do fundamental. Professor, eu estudei lá do sexto ao nono ano, um pouco de assuntos de física, um pouco de assuntos de biologia e um pouco de assuntos de química. Tudo dentro da matéria de ciências. Agora eu não vou estudar isso separado, não? Uma disciplina de biologia, uma disciplina de química e uma disciplina de física? Pois é, essas três disciplinas ao longo de todo o ensino médio, muitas vezes elas vão se intercambiar, muitas vezes elas vão se integrar. E é o caso dessa nossa primeira aula de biologia. Quando eu falo sobre bioquímica, a bioquímica ela não está presente apenas na sala de aula, mas ela está presente sobretudo no nosso dia a dia, na nossa vida. Antes de começar, e vocês vão entender o porquê, eu estou aqui com esse copo de água, é um copo de água, tá, aluno? E eu vou tomar um gole desse copo de água. É bom que vai ajudar a lubrificar um pouco as minhas cordas vocais para que eu dê continuidade à nossa aula. A água, ela é considerada, dentre as várias estruturas moleculares, como a estrutura molecular mais importante para os seres vivos. Por qual motivo? O motivo básico é por ela ser 80% da composição de uma estrutura molecular. Alguns dizem que vai de 70% até 85%, mas em média 80% da estrutura molecular da vida de um ser vivo é composta de água. Esse é um dos principais motivos de nós termos que estudar inicialmente, antes de falarmos sobre outras estruturas moleculares, nós temos que estudar sobre a água. Quando eu falo sobre água, na química nós estudamos a composição química dela ser composta por duas moléculas de hidrogênio e uma molécula de oxigênio. Isso é bem importante. Porém, além disso, nós precisamos entender outros compostos que fazem parte da água. Eu estou aqui com uma garrafa, que é uma garrafa de água mineral. E nessa garrafa de água mineral, uma água comprada em um mercado, uma drogaria, um bar, um estabelecimento comercial comum. O que geralmente as pessoas não fazem? Elas compram a água, seja para ingerir porque elas estão com sede, seja para usar para fazer uma higienização, seja para hidratação, ou seja para refrescar mesmo do calor em épocas de verão, em tempos mais quentes. Elas nunca pararam para observar, muitas delas, a composição química da água. Eu queria convidar vocês, eu vou fazer uma breve leitura da composição química dessa água. Aqui está escrito assim, classificação, água mineral fluoretada. E aqui tem duas questões importantes. Essa água ela não é simplesmente uma água, mas ela é uma água mineral. E ela é uma água mineral fluoretada, ou seja, ela tem a substância química chamada flúor, substância que daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho dela, e de outras que compõem o conjunto dos sais minerais. Olha que interessante, composição química que está descrita aqui nessa embalagem. Tem o bário, bicarbonato e não bicarbonato, como alguns falam, né? Tem o cálcio, o cloreto, o estrôncio, fluoreto, fosfato, magnésio, potássio, sódio, sulfato. Estes ou estas são algumas substâncias químicas que nós chamamos de substâncias inorgânicas, sais minerais. A água, ela é composta, essa água mineral que nós bebemos, como eu li essa água mineral fluoretada. Além do flúor, ela é composta por vários elementos, vários minerais, conhecidos como sais minerais. Tanto a água quanto os sais minerais são conhecidos como substâncias inorgânicas. Você deve lembrar das aulas lá de ciências, principalmente do 8º e do 9º ano, quando você aprendia a diferença de substância orgânica para substância inorgânica. Lógico que as explicações elas são mais complexas do que essa que eu vou dar, porém, basicamente, uma substância orgânica é aquela substância que possui ligações de carbono. O carbono está dentro da sua composição molecular. Já substâncias inorgânicas, elas não possuem o carbono ligado à sua estrutura molecular, como é o caso da água e dos sais minerais. A água ela é tão importante que, por exemplo, o corpo humano, cerca de 75% do nosso cérebro, ele é composto de água. Até mesmo órgãos, até mesmo partes do nosso corpo que são consideradas mais secas, mais sólidas, como a estrutura óssea, possuem 20% de água. Veja bem, aluno, veja bem, aluna.
Não é possível falar de vida se nós não falarmos de água. A água não é apenas o componente da estrutura molecular mais importante que existe, mas também sem ela os outros componentes, os outros itens da estrutura molecular não conseguem se desenvolver. A água é responsável por muitas das funções vitais do nosso organismo, por regular a temperatura. Ela é responsável, vou dar até uma pausinha, para que nós possamos nos hidratar. E através da água, vários tipos de doenças são descobertas e são tratadas. Tá, professor Marcos, você disse que iria falar sobre a água e sobre os sais minerais. Sobre a água, eu acredito que já esteja bem entendido. Se não está bem entendido, volte o vídeo do início e tente recordar e tente refletir sobre algumas coisas que eu disse. Mas sobre os sais minerais, eu trouxe alguns elementos para que a gente possa pensar um pouco sobre isso. O mais famoso deles para falar sobre os sais minerais é o cloreto de sódio, famoso também como comercialmente chamado de sal de cozinha. Acredito eu que na casa de vocês também é comum, aqui é comum de fazermos isso, usarmos um determinado recipiente, aqui era um vidro que era de maionese e agora ele serve para guardar o sal. O sal, ele tem dois elementos, duas substâncias químicas conhecidas como sais minerais. Um deles é o cloreto, que inicialmente vai sair da substância cloro, e o outro é o sódio. Somando-se essas duas substâncias, o cloro mais o sódio, nós vamos ter o cloreto de sódio, também conhecido como sal. Alguns tipos de sais que são comprados aí nos comércios, eles podem vir escrito assim, sal iodado. Se for um sal iodado, ele não vai ter apenas dois elementos que vão formar esse sal mineral, mas ele vai ter três elementos, tanto o cloro quanto o sódio e assim como o iodo. Eu estou com outro elemento aqui que também é um sal mineral, que é o fósforo. Objetivo principal do fósforo, lógico, né? Se você pegar um alimento que vem escrito lá que na composição química, assim como eu li da água, todos os alimentos obrigatoriamente em sua embalagem devem vir descrito qual a sua composição química. Até para entendermos qual elemento que tem, se pode, se não pode ter aquele elemento dentro daquela composição química, daquele produto. Quando eu falo sobre o fósforo que vai nos alimentos não é esse mesmo fósforo, essa parte vermelha, que nós chamamos de fósforo vermelho porque também existe o fósforo branco, e alguns dizem que existe o fósforo negro. Se eu faço isso, eu mostro uma das funções do fósforo. Uma das funções do fósforo é aquecimento, é que eu utilize, exemplo, no meu fogão, é que eu utilize na minha fogueira, no meu fogão de lenha. Mas outra função do fósforo é ajudar no desenvolvimento de células sanguíneas, na coagulação sanguínea. Além disso, ele ajuda na estruturação da membrana celular. E outras ações que ele não tem uma importância tão grande, tão vital quanto essas duas que eu citei, mas que também é de suma importância. Professor, nós temos apenas esses elementos que foram citados como sais minerais? Não, nós temos outros elementos também considerados como sais minerais. Eu estou aqui com um produto que é o leite. Esse leite industrializado, da mesma forma que eu fiz lendo a composição química da água, eu vou ler a composição química dessa caixinha de leite. Vem escrito assim, lá na sua informação nutricional, se nós bebermos um copo por dia de 200 ml. Só no que diz respeito ao sódio, que é um desses sais minerais que eu citei, nós teríamos ingerido cerca de 6% do valor diário que nós precisamos. E aqui tem uma coisa interessante, que é o sal mineral, que é mais dito quando nós nos referimos ao leite. De cálcio, 23% do valor diário eu já teria inserido para dentro do meu organismo. Olha que legal, meu aluno, olha que legal, minha aluna. Eu tenho certeza que a maioria de vocês nunca parou para observar, indo ao mercado, indo a um comércio aí próximo da sua casa, a riqueza da bioquímica. Tanto quando nós falamos de água,
tanto quanto nós falamos sobre sais minerais. Mas eu espero que a partir de hoje você pare e passe a reparar isso. Quando você comprar um produto, principalmente produtos que estão ligados ao leite, derivados do leite, como queijo, requeijão, dentre outros, leia na embalagem do produto qual é a sua composição química. Isso vai te ajudar bastante até a entender se você está ingerindo uma quantidade boa ou uma quantidade insuficiente de sais minerais. Professor, mas como eu sei qual a quantidade que eu tenho que ingerir? Eu preciso ficar pesquisando isso na internet? É uma das formas, mas a outra forma é você procurar na embalagem onde tem escrito informação nutricional. E encontrando informação nutricional, você vai descobrir o quanto em porcentagem, vem escrito assim, porcentagem, um símbolo de porcentagem, VD. Esse VD é o valor diário necessário. E aqui vem 23% a quantidade de cálcio. Se eu tomo 3 copos, então seria 23% vezes 3. Espero que nessa aula nós possamos ter pensado, ter refletido um pouco sobre a importância da água e dos sais minerais. Na próxima aula, quero que todos vocês acompanhem, nós vamos falar sobre os lipídios e sobre os glicídios. Até lá!